Boa noite, senhores telespectadores. Estamos a partir deste momento e em direto no pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes, na Vila da Madalena, na Ilha do Pico, de onde, tal como prometido há instantes, vamos levar até si as imagens do jogo da 13ª jornada da Pool A Sul, entre o Candelária e o Sesimbra, duas equipas que se encontram nesta segunda volta, depois do Sesimbra ter vencido na primeira volta por 4-3, mas já vamos a mais informação, porque para já temos já disponíveis também a constituição das 3 equipas que vão evoluir em rinque aqui no Pico esta noite. Assim, o Candelária vai apresentar com o número 1 o guarda-redes Rui Pereira, 2 Bruno Dutra, o número 4 é Jorge Maceda, 5 Paulo Pereira, 6 Ricardo Santos, treinador-jogador, o 7 é Mauro Fernandes, 8 Ricardo Silva, 9 João Matos, 55 Bruno Matos e o número 10 o guarda-redes Gustavo Dias, a equipa que, como se sabe, é orientada tecnicamente por Ricardo Santos, que sucedeu a Laurindo Cardoso já com a época a decorrer, mas disso vamos falar também mais adiante. Por sua vez, o Sesimbra, 8º classificado nesta altura, nesta Pool A Sul, apresenta com o número 1 Vítor Parada, o 2 é Filipe Alves, 4 Eduardo Marques, 5 Hélder Santos, número 6 Filipe Santos, 7 João Neto, número 8 Daniel Marques, 9 Marco Costa e o número 10 Pedro Alves. O treinador é Artur Pereira, que até há bem pouco tempo também jogava nesta equipa do Sesimbra. Dupla de arbitragem Viajou do Porto é constituída pelos senhores Adriano Fernandes e Teófilo Ramalho, numa altura em que se sucede. Podemos observar aqui no pavilhão um minuto de silêncio aqui no pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes. Muito bem, o minuto de silêncio não foi cumprido na íntegra, mas que foi acompanhado por palmas da claque organizada e que nasceu em 2004, a Armada Verde, numa altura em que vou lançar também, e aqui esta noite comigo tenho um grande nome da comunicação social nacional, depois de presenças no Campeonato do Mundo de Argentina 89 e Alemanha 97, está aqui Rui Almeida a comentar esta noite comigo as incidências deste Candelária Sesimbra. Rui, muito boa noite. Em perspectiva, um bom jogo de Olga Patins. O Sesimbra é a única equipa que bateu o Candelária nesta fase final, nesta fase de todas as decisões, que para o Candelária significa já uma presença segura na próxima época no principal patamar do hóquei patinado português. Muito boa noite, meu caro Pedro. É sempre um privilégio estar consigo, telespectador da RTP Açores, sendo que é um privilégio ainda maior para celebrar a promoção de uma equipa dos Açores, no caso da Ilha do Pico e da Vila da Madalena, à primeira divisão nacional de uma modalidade que já deu muitos títulos mundiais e europeus a Portugal. O hóquei em patins, que de há muitas décadas a esta parte tem apaixonado os portugueses, que tem sido um baluarte do nome do nosso país além fronteiras e que agora é também um baluarte do nome da Ilha do Pico e do nome da região autónoma dos Açores na primeira divisão nacional. E eu gostaria justamente de sobrelevar esse facto, é o principal em comemoração hoje no pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes, a promoção garantida a semana passada numa jornada dupla com a vitória na Amadora no pavilhão Artur Martinho Simões frente à Académica da Amadora e com a vitória por 3-2 em Alenquer frente ao Sport Alenquer e Benfica, o grande concorrente nesta segunda fase, na fase derradeira e decisiva do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da segunda divisão da formação Picarota, mas um concorrente que na sua própria casa, em Alenquer, na região oeste, sussurrou a semana passada, carimbando assim o Candelária a promoção ao escalão principal. E este jogo é evidentemente um jogo de festa, é um jogo de reencontros também e é um jogo de regressos na formação do Candelária, sendo que, para todos os efeitos, é um jogo comemorativo e bem assinalado pela Armada Verde, uma claque que para o ano promete algumas alterações no seu figurino, sobretudo alguma vivacidade a mais, se
é que isso é possível, uma vez que ela tem sido um dos esteios da equipa do Candelária nesta fase derradeira do Campeonato Nacional da segunda Divisão. Vamos ao longo do jogo, evidentemente, falando da carreira do Candelária e deste próprio encontro, deste encontro que a RTP Açores transmite em direto de Santa Maria ao Corvo. Mas, de facto, é importante acabar para já esta primeira intervenção como comecei. Trata-se de uma equipa dos Açores na primeira Divisão Nacional e logo no hóquei em patins. Está, portanto, de parabéns o Candelária Sport Clube, está de parabéns o arrojo dos seus dirigentes, dos seus técnicos, dos seus jogadores, a mostrarem que o homem sonha e a obra acaba por nascer quando há competência e quando há qualidade. Muito bem, e a bola já rola no rinque do pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes. Estive aqui a observar quais os 5 iniciais que ambos os treinadores elegeram para começar o encontro. Assim, o Candelária apresenta Gustavo Dias na baliza e depois Ricardo Silva, Ricardo Santos, Jorge Macedo e Mauro Fernandes. Por sua vez, o técnico Artur Pereira do Sesimbra elegeu Vítor Parada, Filipe Alves, Eduardo Marques, Filipe Santos e Daniel Marques como os 5 a começar o encontro esta noite aqui no Pico. Sesimbra, que dizia eu, foi até agora a única equipa a conseguir bater o Candelária nesta pool A da Zona Sul da segunda Divisão Nacional. O Candelária que lidera e com já 15 jogos disputados, a contar com a vitória também atribuída por falta de comparência do Vasco da Gama, que era para ter jogado aqui esta noite no Pico, mas comunicou as suas intenções de não se deslocar à Ilha Montanha para efetuar o jogo com o Candelária. Atenção ao ataque do Sesimbra, bem a defesa de Gustavo Dias. Dizia eu que o Vasco da Gama optou por não vir ao Pico e assim o Candelária aproveitou e Sesimbra também para acertar contas, já que este jogo era para ter sido realizado há 2 semanas atrás, no passado dia 14, mas por dificuldades nas ligações aéreas, a equipa do Sesimbra nessa altura não conseguiu chegar ao Pico e aproveitou a deixa, digamos assim, do Vasco da Gama para vir esta noite então jogar esse jogo da 13ª jornada desta Série A da Zona Sul da segunda Divisão Nacional. Curiosamente, o Candelária, que sabia que uma vitória e os 3 pontos esta noite seriam suficientes para além da subida já carimbada no fim de semana passado, conseguir também garantir desde já o primeiro lugar. O primeiro lugar que lhe dará acesso depois à luta a 2 com o vencedor da Zona Norte para tentar carimbar também e aliar a esta subida o título da segunda Divisão Nacional. Mas, segundo informações que recolhemos, minutos antes de começar esta transmissão direta, o Alenquer e Benfica já facilitou as coisas. Perdeu esta noite, ao princípio da noite, ao final da tarde na Amadora, onde o Candelária venceu a semana passada por 4-3. O Alenquer não conseguiu igualar o feito da equipa do Pico, foi batida por 5-2, portanto o Candelária joga já descontraído. Rui, o Candelária vai lutar para mais qualquer coisa do que a subida. E este jogo que podia de facto carimbar também a obtenção do primeiro lugar já não conta para isso. O Candelária é definitivamente o vencedor da Zona Sul, vai jogar agora com o Famalicense ou com o Hóquei Clube de Braga, presumivelmente com a equipa de Vila Nova de Famalicão, a grande final do Campeonato Nacional da segunda Divisão. Há, portanto, uma coisa de que já temos a certeza, é que o Candelária será, pelo menos, vice-campeão nacional de hóquei em patins da segunda Divisão, nesta época brilhante, a todos os títulos brilhante de 2004-2005, com uma quase imaculada segunda fase, 12 vitórias, um empate e uma derrota, mais uma 13ª vitória por ofício, 68 golos marcados, 39 golos sofridos e um primeiro lugar absolutamente indiscutível. E voltamos ao jogo, numa altura em que vai atacando a equipa que hoje joga de branco, o Candelária Sport Clube. Esta era a tentativa de Jorge Macedo ludibriar ali um adversário que era o Filipe Alves. Faz falta depois o número 4, Jorge Macedo, sobre o jogador do Sesimbra. Será, portanto, livre a beneficiar a equipa que viajou do continente. E Rui, este Jorge Macedo que chegou já com a época a decorrer, mas uma peça fundamental, um nome também muito conhecido na modalidade. Uma das peças nucleares depois da equipa
equipa ter cimentado um lugar entre as 10 melhores da Zona Sul. Foi importante também o ingresso de Jorge Maceda para esta parte final da época, para aquilo que estava já com a época a decorrer. Foi certeira a aquisição deste número 4 do Candelária, um grande jogador de hóquei em patins. Foi uma cirúrgica contratação da direção presidida por Vasco Paulos. Foi definitivamente a cereja no topo do bolo, tendo em consideração que se trata de um trintão, portanto é um jogador muito bem experiente e um jogador também que tem um palmarés notável ao serviço, sobretudo do Hóquei Clube de Barcelos. É um nortenho e é no norte que está de facto uma boa parte da paixão pelo hóquei em patins em Portugal, e por outro lado é um jogador que tem também uma experiência insular, tendo sido por 2 anos titularíssimo no Porto Santense, o que quer dizer que também nesse aspecto teve muito cuidado a direção do Candelária ao contratar alguém que, para lá das suas mais-valias técnicas, mais-valias enquanto jogador, é também uma pessoa de fácil adaptação a uma nova realidade, a uma realidade completamente diferente, como aquela que socialmente veio encontrar na Ilha do Pico. E os 36 anos não se notam no mesmo nada. Muito bem, vai atacando então o Seixas, Eduardo Marques, o capitão do Sesimbra. No entanto, recupera bem a bola a equipa do Candelária, contra-ataque conduzido por Mauro Fernandes. Bem, depois o stick providencial do jogador Daniel Marques, a evitar que o Candelária conseguisse uma situação de 1-0, mais o guarda-redes, já que era o último defensor, o jogador do Sesimbra, mas não conseguiu levar a melhor Mauro Fernandes no despique individual, no 1 contra 1. O Sesimbra que, curiosamente, teve no Seixal o seu grande campo de recruta, a equipa do Seixal que abandonou a modalidade, pelo menos no que toca à sua formação sénior, e apresenta a esta equipa do Sesimbra muitos e muitos jogadores que na época passada evoluíam ao serviço do Seixal. Filipe Alves, Hélder Santos, Marco Costa, entre outros, são alguns dos jogadores que Artur Pereira fez e pediu à direção, com certeza, do Sesimbra para ir buscar à equipa do Seixal, que evoluía na 2ª Divisão Nacional. Portanto, manteve a espinha dorsal e reforçou-se com praticamente meia equipa do Seixal. Uma equipa que começou bem esta fase derradeira do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, era 2ª classificada quando ainda na primeira volta infligiu, e já o sublinhaste, a única derrota do Candelária foi por 4-3 no velhinho pavilhão da Vila de Sesimbra, e o certo é que daí para cá teve uma carreira menos auspiciosa, porém na altura em que bateu o Candelária era de facto a vice-líder desta Zona Sul da Pool A, 2ª fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, e por isso mesmo há também o acicate suplementar por parte da formação do Candelária de, embora não possamos falar evidentemente em vinganças, porque me parece que essa não é uma palavra do vocabulário desportivo, ou pelo menos não deve ser a miúda utilizada, mas há de facto da parte do Candelária a possibilidade de agora tirar partido desse facto para ganhar algum ascendente e para ter mais uma razão para vencer hoje o jogo. E víamos há pouco na imagem mais um regresso. Se Bruno Matos, embora em fase de recuperação a uma lesão, uma ruptura dos ligamentos cruzados no seu joelho esquerdo, está no banco, de qualquer forma o jogador brasileiro não deverá ser utilizado, a menos que Ricardo Santos opte por dar alguns minutos ao seu jogador. Numa altura em que o primeiro golo do jogo, assistência de Mauro Fernandes para a conclusão de Jorge Maceda. À boca da baliza, Jorge Maceda a emendar para o primeiro golo do jogo, quando faltam 17 minutos e 56 para o final do primeiro tempo. Jorge Maceda a elevar e a dar pela primeira vez, aliás, vantagem no jogo para o Candelária. Um golo, conclusão fácil depois de uma jogada brilhante de Mauro Fernandes. O quadrado do Candelária em termos ofensivos abriu, acabou por ser mais veloz na circulação de bola. A assistência de Mauro Fernandes é 75% do golo. Depois a Jorge Maceda só lhe compete fazer aquilo que realmente fez, com a experiência da colocação perfeita em pista, empurrar para o fundo da baliza. Jorge Maceda e Mauro Fernandes, os dois homens mais adiantados, os dois vértices mais adiantados do quadrado da equipa picarota. Mauro Fernandes, que ele também vem de um final de temporada com algumas lesões, com algumas complicações em termos físicos. Ele na deslocação a Oeiras sofreu um problema lombar que se suspeitava pudesse ser de alguma gravidade. Felizmente isso não se veio a confirmar, e a semana passada, faz hoje precisamente uma semana, na Amadora, teve também um problema que o acabou por impedir de jogar em Alenquer. Não mais do que 5 minutos foi o tempo que Mauro Fernandes esteve em jogo, no encontro que
disputado até agora pelo Candelária garantiu a subida à primeira divisão. O motivo da festa que estamos a escutar no pavilhão Cardeal Costa Nunes e que já vimos pelos planos de uma das nossas 3 câmaras. E também vimos há pouco um plano de Laurindo Cardoso, o ex-técnico desta equipa do Candelária, que começou mesmo a temporada a liderar tecnicamente a equipa verde e branca do Pico. Laurindo Cardoso, que com a época de carreira foi substituído por Ricardo Santos, nunca mais, e porque sente muito estas coisas, no dizer do próprio, havia voltado ao pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes para assistir a um jogo sequer. Hoje, o dia da festa, o dia da consagração, Laurindo Cardoso, e víamos há pouco nas imagens, faz também questão de marcar presença. Ele que tem muito do mérito do percurso extraordinário do Candelária, desde as competições regionais até aquele que vai ser na próxima época do Candelária, o principal escalão do hóquei patinado português. Um grande nome também, uma figura do Candelária, da freguesia da Candelária e do hóquei patins regional, Laurindo Cardoso. E não foi justamente por acaso que Hernani Jorge, o vice-presidente que mais acompanha a equipa do Candelária, antes mesmo do início do jogo, fez questão de o ir buscar, de o levar ao banco para cumprimentar os restantes responsáveis e para também ele partilhar deste clima de festa que haveria, sob o ponto de vista técnico, de ser culminado com a ascensão a treinador de pleno direito de Ricardo Santos, outro nome incontornável do hóquei em patins português, um homem que foi finalista vencido na Taça Ceres em 2000, que foi terceiro na Liga dos Campeões em 2001, um homem que foi campeão europeu de juniores em 1991 e que tem, portanto, um palmarés passando pelo hóquei de Barcelos, pelo Gulpilhares, pelo Riba de Ave, pelo Porto Santense, até chegar ao Candelária, de que não necessitamos de falar muito mais. E acrescenta ainda mais um título europeu em juvenis, ainda antes desse tal título que falaste no escalão júnior. Para além disso, campeão nacional sénior por 2 vezes, campeão nacional júnior, campeão nacional no escalão de juvenis, portanto um palmarés impressionante, e agora a experiência também a orientar tecnicamente uma equipa, e chegou a preceito, não que Laurindo Cardoso estivesse a fazer um mau trabalho, longe disso, mas Ricardo Santos conseguiu realmente dar alma, vivacidade e a segurança necessária para que o Candelária conseguisse traduzir a sua superioridade nos vários rinques nacionais ao longo da corrente época. Reclama ali uma falta que foi assinalada pelo árbitro Jorge Maceda. Será livre, portanto, para a equipa do Candelária. Cá está, falta evidente, sem margem para dúvidas. Aliás, assumiu logo o faltoso que havia derrubado com o seu stick o Jorge Maceda. E já se joga, organiza mais um ataque o Candelária, com Ricardo Silva e Ricardo Santos como homens mais organizadores. Aliás, o treinador-jogador é aquele por onde qual começam todas as jogadas e as movimentações ofensivas do seu conjunto. Já estava Jorge Maceda, de novo, agora é Ricardo Silva. Para Mauro Fernandes, cá está o argentino, melhor marcador da equipa esta época, o argentino Mauro Fernandes. Bola agora em Jorge Maceda, tenta esticar, a bola bate na ponta do stick do capitão Eduardo Marques. Eduardo Marques também um jogador com muitos anos de hóquei patins. Tem vindo muitas vezes ao Pico este Eduardo Marques nas últimas épocas em representação do Sesimbra. Um nome também já com algum peso no hóquei patinado nacional. Vem o Sesimbra para o ataque com Daniel Marques. Cá está Eduardo Marques, capitão de equipa do Sesimbra. De novo o Daniel Marques. Vai passar por trás da baliza de Gustavo Dias. Vai organizando lentamente o seu ataque a equipa do Sesimbra. Pouca mobilidade dos homens mais adiantados. De qualquer forma, uma jogada de perigo agora com Eduardo Marques, já dentro da área do Candelária, a tirar para uma boa intervenção de Gustavo Dias. O Candelária parece com um jogo mais sólido nestes primeiros minutos, Rui. Tem o jogo controlado, o golo marcado aos 7 minutos e 4 segundos por Jorge Maceda garante ao Candelária uma outra tranquilidade. Muitas vezes o mais difícil é a obtenção do primeiro golo. Embora o Candelária tenha histórias nesta mesma temporada de subida à primeira divisão e neste mesmo pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes, na Vila da Madalena, de algum frisson e de algum desassombro das equipas adversárias nos períodos finais dos encontros, o certo é que o Candelária parece mais autoritário, em ataque organizado, e as principais jogadas ofensivas do grupo desportivo de Sesimbra têm surgido, verdade se diga, em contra-ataques rápidos que de alguma maneira apanham ainda ligeiramente desunido o quadrado planeado por Ricardo Santos, quando
quando em ação defensiva. Muito bem, mais um ataque para o Sesimbra. É Eduardo Marques a tentar a esticada de muito longe, mas depois a bola acaba mesmo por andar ali perigosamente junto à baliza de Gustavo Dias. No entanto, é recuperada por Ricardo Silva e está já, cá está, em Ricardo Santos. Revemos bem agora aqui a intervenção de há pouco de Gustavo Dias. E consegui apurar já a causa, a razão pela qual o minuto de silêncio foi assinalado com palmas pela claque Armada Verde e com o silêncio absoluto no resto do pavilhão. Faleceu recentemente um dos elementos filiados na claque Armada Verde, portanto foi esse o motivo a que Adriano Fernandes e Teófilo Ramalho do Porto resolveram, com certeza a pedido do Candelária, de fazer esta pequena homenagem a esse tal adepto e membro da claque recentemente falecido. Revemos aqui de novo o trabalho de Eduardo Marques para mais uma defesa de Gustavo Dias. E agora vai mesmo receber advertência. Vai mesmo receber advertência o jogador Mauro Fernandes. Impediu o contra-ataque do Sesimbra. Ao perder a bola, bloqueou a ação do jogador continental e assim, para além da sanção técnica, da falta marcada ainda no meio rinque do Sesimbra, foi advertido disciplinarmente com o cartão amarelo. Cá está, revemos nas imagens, evidente a falta de Mauro Fernandes. E nestas coisas não adianta de facto falar com os árbitros, porque eles são soberanos, ainda para mais numa situação tão evidente. Mauro Fernandes é de resto um dos esteios de experiência da equipa do Candelária, que está pela segunda vez consecutiva na segunda divisão nacional. Mauro Fernandes também prolongou o seu contrato e é um dos homens, com certeza, com os quais a direção da formação da freguesia da Candelária conta para assaltar a primeira divisão numa perspectiva de campeonato tranquilo, numa perspectiva de manutenção e da qual poderemos ir falando ao longo desta transmissão em direto da Madalena pela RTP Açores. E Mauro Fernandes, para complementar, é mesmo, já o disse há pouco, o melhor marcador da equipa esta época. 44 golos apontados no somatório das duas fases. Candelária, que curiosamente, e apesar de liderar confortavelmente a classificação, não acabou a primeira fase do campeonato em primeiro lugar da sua série. Foi na altura segundo classificado na zona C, atrás do Alenquer e Benfica, mesmo a tal equipa apontada por todos como a principal favorita à subida à primeira divisão nacional. Por sua vez, o Sesimbra atuou na outra zona, na zona D, foi terceiro classificado atrás das fortes equipas também do Oeiras e da Académica da Amadora. Portanto, a grande subida do Candelária deu-se já nesta segunda fase. Dá-se curiosamente a sensação de termos um Candelária cirurgicamente outra vez a pensar apenas na promoção e, portanto, a exponenciar todas as suas capacidades na fase que é realmente decisiva. Porque na primeira fase fez o quanto baste, ficou de facto em segundo lugar atrás do Alenquer e Benfica, mas muito atrás, 13 pontos atrás, 35 do Candelária, 48 do Alenquer e Benfica, tendo empatado por 5 vezes e perdido por 3, num total de 18 jogos. Para a segunda fase, uniram-se forças, uniram-se vontades, houve também a tal cereja no topo do bolo, chamada Jorge Maceda, que concedeu uma experiência e uma classe suplementares à equipa do Candelária, e foi o suficiente para termos um Candelária dominador, eu diria um Candelária imperial perante os seus adversários ao longo desta fase decisiva, ao ponto de, com tranquilidade, garantir a subida à primeira divisão. E com tranquilidade vai também dando aqui algumas indicações, como podemos ver na imagem, com muita tranquilidade mesmo, o técnico Ricardo Santos, num pedido de interrupção da contagem do tempo de jogo, pedido pelo técnico que está a perder, pelo Artur Pereira, que vemos na imagem, a gesticular com o seu 5, 9:52 do final da primeira parte. O que é que poderá estar o Artur Pereira a tentar retificar ao seu 5, que vai evoluindo e que para já vai em desvantagem
e com certeza que quer mudar o rumo dos acontecimentos do técnico. Creio que fundamentalmente estará a falar sobre a tentativa de posse de bola da equipa do Sesimbra. A posse de bola tem estado claramente em superioridade para o Candelária ao longo dos 15 minutos e 8 segundos já realizados nesta primeira parte, e a posse de bola no hóquei patins é extraordinariamente importante, a posse e uma rápida circulação de bola quando em ataque organizado, porque de facto as ocasiões em que com maior perigo se tenha cercado da baliza de Gustavo Dias a equipa da margem sul do Tejo tem sido de facto em ocasiões de contra-ataque, e a posse de bola é justamente do Sesimbra logo após o reatamento da partida. Exato, perto da bola está o número 5, que entretanto, aliás, reentrou em jogo, é o Helder Santos, mais um ex-Seixal, numa altura em que fica caído o jogador do Sesimbra. Contra-ataque do Candelária, remata o Ricardo Santos para uma boa parada de Vítor Parada. Rematou sem muita confiança, tenho a impressão disso. O Ricardo Santos estava em muito boa posição, de novo numa assistência de Mauro Fernandes, desta feita do lado direito da pista, ao contrário do que aconteceu na assistência para Jorge Maceda, que aconteceu do lado esquerdo, da forma como desce a equipa do Candelária nesta primeira parte. Muito bem, organiza mais um ataque agora organizado, a equipa verde-branca do Pico. E aliás falávamos há pouco da importância de Mauro Fernandes e de Jorge Maceda, há um dado ainda a sobrevalorizar ainda mais este feito do Candelária. Mauro Fernandes atuou inferiorizado em alguns jogos chave já nesta segunda fase. Não atua hoje também o Nuno Cruz, farmacêutico de profissão e por motivos profissionais está na Suécia em trabalho, portanto Nuno Cruz não joga hoje, como também não joga o Bruno Matos, esse sim o internacional brasileiro, uma clara mais-valia neste conjunto do Candelária, que já há várias semanas está arredado, e isso só valoriza mais também o trabalho de todos os outros colegas. O Candelária com muitos contratempos, mas mesmo assim a sair a contento numa altura em que é assinalada uma grande penalidade, falta sobre Jorge Maceda, falta de Eduardo Marques, que vai ver o cartão amarelo. Obviamente, a ver o cartão amarelo, parece-me que o stick do Eduardo Marques tocou realmente na caneleira direita de Jorge Maceda. Exatamente, vamos ver o que faz o Mauro Fernandes, que é quem é chamado à cobrança da grande penalidade. Vítor Parada está na baliza, Mauro Fernandes prepara-se para tentar converter e marca. Mauro Fernandes a fazer o 2-0 a 8:22 do intervalo. Mauro Fernandes a optar pela esticada direta e a fazer um golo de belo efeito, apesar de ser convertido na marcação de grande qualidade, mas que se sabe no hóquei patins, se calhar nem é o castigo máximo. Os jogadores, mesmo em conversa com alguns deles, preferem as situações de livre direto do que propriamente estas situações, apesar de tenho notado que ao longo dos últimos tempos, aquela situação do penalti ser marcado não de forma direta, que também é permitida no hóquei, depois de muito utilizada há vários anos atrás, cada vez mais se vê as equipas um pouco por toda a Europa, os jogadores começarem a optar pela esticada direta e provavelmente com maiores índices de eficácia um pouco por todo o lado. Bom, e sobretudo quando a esticada é tecnicamente tão bem efetuada como aquela que ditou o segundo golo do Candelária por Mauro Fernandes aos 16 minutos e 38 segundos desta primeira parte. Dobra a vantagem o Candelária na tal temporada, referias há pouco e muito bem, Pedro, que teve com a equipa do Pico alguns problemas suplementares resultantes da impossibilidade de utilização dos jogadores-chave em jornadas também elas-chave. E então Mauro Fernandes tem sido quase um verdadeiro mártir dos pequenos, que às vezes são grandes problemas físicos e que o têm impedido de dar o seu contributo como certamente ele gostaria e como a equipa gostaria, tão grande é a sua qualidade enquanto jogador. Vimos há pouco na imagem um contra-ataque perigosíssimo do Sesimbra, uma situação de superioridade numérica já no último terço de rinque junto à baliza de Gustavo Dias, mas Eduardo Marques numa situação de 2 contra 1 a optar pela esticada em vez da assistência, e a bola acabou por sair ao lado, na sequência mais um bom remate para mais uma boa defesa também do Gustavo Dias, e sai já o Candelária para mais um ataque. O Jorge Maceda, bola para Mauro Fernandes,
Tenta a esticada de muito longe Mauro Fernandes, ele que normalmente já nos habitua a grandes golos de longa distância. Desta vez a bola morreu mesmo no stick do número 6, Filipe Santos. Ataca o Sesimbra, bola perto da baliza de Gustavo Dias, assinalada a falta depois do jogador da equipa que hoje joga de Grená, a equipa do Sesimbra, o Candelária, que também joga com o seu equipamento alternativo, equipamento todo branco, o calção verde e a meia verde. E este é Ricardo Silva, ex-jogador do Benfica. Muito importante também agora nesta fase final, o Ricardo Silva. Não começou muito bem a época, também esteve lesionado, mas recuperou. Aliás, uma recuperação recorde depois de uma luxação no ombro que o impediu de ser utilizado durante algumas semanas. Regressou e, apesar de não ter uma apetência nem uma veia goleadora de realçar, o Ricardo Silva tem aparecido nas últimas jornadas também com belíssimos apontamentos ao nível da finalização, com golos muito importantes o Ricardo Silva. Numa altura em que mais um pedido de desconto de tempo. Desta vez pede Ricardo Santos, pouco mais de 6 minutos do final da primeira parte. Ricardo Santos pede ele agora um desconto de tempo e penso eu que tentar precaver e prevenir a equipa de pelo menos guardar esta vantagem importante de 2 golos. Esta é uma bela imagem, a imagem que agora nos é dada da claque armada verde. Tem sido um dos suportes fundamentais da carreira do Candelária, vai ser ainda mais, com certeza, no próximo ano, quando o Candelária aqui receber os grandes do hóquei em patins nacional. E já agora deixem-me sublinhar aqui um lamento profundo para o que sucedeu no Sporting Clube de Portugal com a extinção da secção de hóquei em patins por danosa gestão financeira. Não vou dizer que era um cenário que não se adivinhava, infelizmente nos últimos meses era o cenário mais verossímil. O certo é que grandes jogadores fizeram parte da equipa do Sporting Clube de Portugal. Revemos os golos, o primeiro na assistência de Mauro para Jorge Maceda, assistência perfeita com Jorge Maceda a concluir à boca da baliza, e o segundo na transformação de uma grande penalidade por falta cometida na área de rigor sobre Jorge Maceda, impedindo o jogador da Candelária de rematar, e convertido por Mauro Fernandes. Os 2 nomes nos 2 golos com que até agora se faz o resultado desta partida. Vamos ver o que disse também Arturo Pereira aos seus jogadores. Vamos ver qual a postura da equipa do Sesimbra, que terá de ser bastante mais acutilante se quiser tentar reduzir a desvantagem antes do intervalo, porque o Candelária calmamente vai conseguindo congelar, segurar, gerir a posse de bola e também o resultado nesta primeira parte. Recebe Mauro Fernandes aqui junto à tabela do lado direito. Vai mais para o meio e deixa a bola para Ricardo Silva. Cá está Ricardo Silva a ludibriar bem o adversário. O segundo também depois não consegue colocar a bola no jogador mais adiantado. Ameaça a esticar agora Mauro Fernandes, deixa para Maceda. Este é Ricardo Silva. Ricardo Silva a jogar a bola para Jorge Maceda. Ainda a bola em posse do Candelária. Passa por trás da baliza de Vítor Parada. Jorge Maceda. Bola sempre junto ao stick. A deixar para Ricardo Santos. Ricardo Santos a combinar com Mauro Fernandes. Tentativa de devolver o passe ao jogador treinador do Candelária, Ricardo Santos. Era difícil para o técnico fazer melhor. Numa altura em que vai saindo o Candelária para o ataque pelo Marco Costa. Está esticada fraca a morrer no stick de Ricardo Silva. Quando víamos há pouco ali na imagem ao fundo João Matos, jogador do Pico, preparado para entrar. João Matos também que no último fim de semana esteve muito inspirado. Seguramente um dos bons valores do hóquei aqui da ilha, do hóquei patinado do Pico. Dizia eu há pouco que então o João Matos esteve muito bem, principalmente no jogo da Amadora, se bem me lembro, fez os 2 primeiros golos do Candelária numa altura em que a equipa estava a perder por 2-0. Bem o João Matos nesta ponta final da época, um jogador do Pico e que já leva 8 golos, 6 deles apontados já nesta fase final, nesta fase de todas as decisões. Jogador que atuou também, julgo eu, no Futebol Clube da Madalena, nos tempos em que o clube aqui da Vila da Madalena tinha também hóquei em patins. Um bom valor este João Matos e que cresceu muito também numa altura em que a bola vai ao poste da baliza de
Gustavo Dias. Houve alguma displicência no interior do quadrado do Candelária, deixando que o número 5, Hélder Santos, ficasse solto à frente de Gustavo Dias. O guarda-redes Picaroto não podia fazer absolutamente nada por ele. Quem fez foi o poste direito da baliza. E faz outra vez. E novamente, desta vez foi o poste esquerdo da baliza do guarda-redes Gustavo Dias. E Hélder Santos outra vez a ser o protagonista da jogada, agora num remate cruzado, e a terceira foi de vez. O Sesimbra a reduzir pouco mais de 3 minutos, 3 minutos 46 para o intervalo. Ameaçou uma vez o Hélder Santos, ameaçou a segunda por 2 vezes, atirou aos ferros da baliza do Gustavo Dias. À terceira e em contra-ataque reduziu mesmo, anichou a bola no fundo da baliza do Candelária e reduziu para 1-2 a vantagem da equipa do Pico. Reabre um pouco mais o jogo e devo dizer que foi absolutamente merecido o golo para Hélder Santos, que em menos de 1 minuto, em talvez 45 segundos, conseguiu por 2 vezes atirar a bola aos ferros da baliza do Candelária e à terceira, então, ludibriar definitivamente Gustavo Dias. O golo foi marcado aos 21 minutos e 14 segundos desta primeira parte na Madalena. Entrou muito bem no jogo o número 5, Hélder Santos, mais um daqueles que vieram de novo do Seixal. Está caído, entretanto, um jogador do Sesimbra, está a ser assistido. E a equipa do Candelária tem de rever a marcação aos jogadores mais adiantados do Sesimbra, nomeadamente a Hélder Santos, que justamente por apanhar em contrapé os 2 mais recuados elementos do Pico, acabou por fazer gato-sapato daqueles 2 homens e um pouco também do guarda-redes Gustavo Dias em 3 situações, acabando por marcar um golo e por reduzir a desvantagem sesimbrense para a marca tangencial de 2-1. Parece recuperado o Marco Costa, que era quem estava caído no rinque e parecia bastante queixoso. Ainda vai passando ali a mão pela cabeça, penso que bateu com a cabeça no solo. Há uma rotação de jogadores clara da parte da equipa do Candelária. Agora saiu Jorge Maceda e reentrou Mauro Fernandes, que se vai colocar no vértice superior esquerdo do quadrado Picaroto, ao lado de João Matos. E o Sesimbra também tem feito o mesmo. Quase todos os jogadores de campo já evoluíram nestes minutos da primeira parte e são 22. Portanto, ambos os técnicos a jogarem na versatilidade e nas opções que têm no banco. Portanto, a equipa de Hockey Patins é muito mais do que o 5 inicial. Taca o Candelária, organiza Ricardo Silva, Ricardo Santos, agora é Mauro Fernandes sobre a direita, toca mais para trás para Ricardo Santos. Com calma, com paciência, a equipa do Candelária a desenhar mais um ataque. Este é João Matos, de novo para Ricardo Silva. Tentava a combinação com João Matos, não surtiu efeito, no entanto conseguiu recuperar ainda a bola o jogador número 9 do Candelária. E dizia eu há pouco, Rui, se é fundamental, e este João Matos é bem exemplo disso, numa altura em que é advertido também disciplinarmente o marcador do golo do Sesimbra, o Hélder Santos, cá está, por discutir da falta do seu colega Filipe Alves sobre o João Matos, mas dizia eu, com esta autêntica caminhada triunfal do Candelária, é certo e sabido que os jogadores fundamentais são aqueles que vieram e foram escolhidos pela direção e equipa técnica que vem do continente. Claro está, uma mais-valia do continente e também da Argentina, como é o caso do Mauro Fernandes, e do Brasil, o Bruno Matos. Mas com esta subida e com este entrar na equipa dos jogadores do Pico, em 3 ou 4 anos, Rui, estes jogadores evoluíram muito mais do que toda a sua formação a um nível e um patamar claramente mais baixo. Evoluíram justamente porque o jogador evolui à medida que joga e evolui tanto mais à medida que joga tanto mais em escalões superiores. Foi o que aconteceu com os jogadores do Candelária, que começaram na 3ª divisão, que evoluíram subindo para a 2ª divisão, que o ano passado fizeram uma carreira absolutamente tranquila no escalão secundário, que este ano atacaram com os seus companheiros, os tais de maior nomeada, de maior experiência, recrutados noutras paragens para alcançar também outros objetivos, e que por conseguinte, no dia-a-dia, nos treinos, nas viagens, nos convívios extra-jogos, foram bebendo essa experiência, foram-se musculando enquanto praticantes de hóquei em patins, e são hoje jogadores de corpo inteiro e jogadores que podem patinar e jogar de igual para igual com os mais renomados da equipa do Candelária. E vimos há pouco caído desta feita o Eduardo Marques,
jogador mais carismático desta equipa, também sem dúvida, o Eduardo Marques. Eduardo Marques, que de resto tem mantido um diálogo extremamente caloroso com Mauro Fernandes. Vamos ver se temos oportunidade de nos referir a esse diálogo. Entenda-se que, apesar de ser um diálogo desportivo, não tem sido muito amigável ao longo desta primeira parte. E passamos também a vista pelo marcador eletrónico do pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes, que indicava pouco mais de 2 minutos para jogar neste primeiro tempo. Vantagem magra de 2-1. Acabou a vantagem porque Eduardo Marques em jogada individual a fazer o empate. Bem, o jogador capitão do Sesimbra bater no 1-1 o seu adversário direto e a desferir um remate ainda de longe, de fora da área de Gustavo Dias, mas a surpreender o guarda-redes do Candelária. Cá está, foi João Matos o jogador a ser batido pelo capitão do Sesimbra no confronto individual. Foi mais forte o jogador continental e atirou a contar, restabelecendo a igualdade. Terá faltado o golpe de Rinza, João Matos, naquela circunstância em que no 1-1 e de frente um para o outro foi mais veloz, foi mais codicioso o jogador que atacava, e depois o remate é também extremamente bem colocado. É um remate rente à pista, um remate cruzado, fazendo a bola entrar junto ao poste esquerdo da baliza de Gustavo Dias. É um remate também difícil para o guarda-redes. Está restabelecida a igualdade e está, se o 2-1 não o tivesse feito, absolutamente relançada esta partida em termos de desfecho final. Sim, e o facto do Candelária ter um percurso muito bom nesta segunda fase, é preciso não esquecer que esta fase final estão aqui as 10 melhores equipas da Zona Sul, portanto o Sesimbra é uma delas, as 5 melhores de cada uma das 2 séries da Zona Sul. Portanto, estas vitórias do Candelária, e já são 13 contando com aquela sobre o Baixo da Gama, apenas um empate e uma derrota, mas muitas delas têm sido bastante sofridas. Portanto, estes jogos têm uma carga psicológica, uma carga competitiva enorme. Não se pense que é fácil para o Candelária ter este percurso, porque de facto há equipas boas e este Candelária é uma grande equipa, mas este Sesimbra também tem argumentos. E bastará olharmos para o registro dos resultados do Candelária, quer no pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes, quer a extramuros, para percebermos o quão difícil tem sido esta carreira. É verdade que o Candelária, com uma grande antecedência relativamente ao final da competição, consegue carimbar vitória não só ao nível do primeiro grande objetivo, que era a promoção à primeira divisão, como a própria vitória na Zona Sul e o apuramento para a final do Campeonato Nacional da segunda divisão, mas muitas vezes tem ganho por vantagens tangenciais, tem ganho com boas recuperações, tem às vezes também permitido boas recuperações aos adversários, o que diz bem do estofo psicológico suplementar que esta formação do Candelária teve de adquirir ao longo da temporada e que agora lhe dá um conforto muito grande enquanto campeão da Zona Sul da segunda divisão. Sesimbra, e já o referimos durante esta transmissão, é a única equipa que bateu o Candelária nesta fase final, nesta Pool A da Zona Sul. Portanto, 4-3, uma tal vitória tangencial, mas desta feita para o adversário, para o Sesimbra. À passagem da 4ª jornada, no dia 20 de março, o Candelária foi mesmo batido no continente, numa altura em que há uma falta feia agora sobre o Mauro Fernandes. E o árbitro vai ter de agir também disciplinarmente, não apenas tecnicamente, porque esta falta que agora revemos, este encosto voluntário sobre o adversário à parede, é evidentemente algo que motiva intervenção disciplinar por parte do árbitro da partida. Para lá do resultado que referiste, da vitória do Sesimbra no jogo da primeira volta na Vila de Sesimbra, apenas mais um percalço do Candelária fora de portas, justamente em Oeiras, frente à Associação Desportiva de Oeiras, um empate a 2 golos, frente a uma equipa treinada por um açoriano, Jorge Vicente. Muito bem, e soou o apito sonoro do pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes. Rui, um breve comentário, vamos dizer tudo ao longo da transmissão, de qualquer forma, tudo em aberto para uma segunda parte que se prevê que continua a ser bastante disputada e de vencedor incerto. Absolutamente, está aquilo a que na gíria se poderia chamar de um jogo rasgadinho, um jogo com uma primeira metade da primeira parte, se me é permitida a divisão, embora não rigorosamente temporal, de face claramente ofensiva
decisiva para a formação picarota, obtendo 2 golos, que agora revemos. O primeiro por Jorge Maceda, depois da assistência de Mauro Fernandes. O segundo na transformação de uma grande penalidade, de que resultou de resto um golo de belo efeito para o golpe técnico em causa. Depois o 2-1 e este 2-2 marcado por Eduardo Marques, o tal remate cruzado e renta à pista, que é sempre muito difícil para qualquer guarda-redes de hóquei em patins, que está de cócoras na sua posição inicial e cuja primeira tendência é para esticar uma das pernas. Ora, isso possibilita que se liberta algum espaço por baixo dele. Foi justamente por aí que a bola passou. Tudo dito em relação à primeira parte deste Candelária 2, Sesimbra 2. Os jogadores estão já nos balneários e nós vamos também fazer aqui uma curta pausa e vamos voltar dentro de alguns instantes para acompanhar a segunda parte a partir aqui da Ilha do Pico deste Candelária Sesimbra. Até já! Sailes Negros, a encenação do rosto e do tempo de um povo-ilhéu, cativa aos seus anseios e da sua solidão. Conversa agora é essa. Não é mulher para ele. Anda, lá para ela ter aqueles estudos todos. Não quis que ela que andou com meu filho? Levado seja Deus. Uma série que marcou a produção televisiva regional. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Pessoa. Barba ou cabelo? Nada. Eu passei aqui só para cumprimentá-los. E foi, Sr. Pessoa, muito bem. Baseado no romance de José Almeida Pavão, com realização de José Medeiros. Eu tentei tudo para que a minha filha se afastasse desse rapaz, para que não tivesse um destino igual ao meu. Sailes Negros, hoje à noite, na RTP Açores. São suas vestes no fandango sensual. Trajam túnicas de orvalho e grinaldas de desejo. Sob o capricho das nuvens há um segredo, uma estranha luz, uma névoa que nos espanta e nos seduz. Faunos e doentes para assistir ao ritual. Quando nasce a lua cheia, vão dançar no areal. E no veludo da noite, no cetim da madrugada, chegam bandos de cagarros, deliciada, num voar imenso, ondeando ao sabor deste feitiço. Quando o sol namora a chuva para os lados das cumieiras. Casando as feiticeiras. Estão casando as feiticeiras num estranho carnaval. Esvoaçam suas vestes no fandango sensual. Trajam túnicas de orvalho e grinaldas de desejo. Sob o capricho das nuvens há um segredo, uma estranha luz, uma névoa
io non sono una monarchica. Sono solo una regina. Maria José, Rainha de Saboia. Uma mulher à frente do seu tempo. Contra o regime fascista, contra as injustiças. In gioco il destino dell'Italia e della monarchia, così mi dice. Esta é a história de uma princesa feita rainha. Os segredos da realeza de um país que sobreviveu à guerra, a Hitler e a Mussolini. A vida da última rainha de Itália. Maria José, Rainha de Saboia. Amanhã à noite, na RTP Açores. São fegos asiagos a sangrar, uma lágrima. Muito bem, e já se joga na segunda parte do Candelária Sesimbra. 2-2 é então o resultado ao intervalo e que se mantém nestes primeiros 25 segundos deste segundo tempo. O Candelária que começou bem o jogo, esteve a vencer por 2-0, mas e já nos últimos minutos da primeira parte o Sesimbra reduziu primeiro por Hélder Santos e depois logrou chegar mesmo ao empate numa esticada de longe do capitão Eduardo Marques, na altura em... Muito bem, livre para o Candelária, tenta agilizar mais um ataque o conjunto do Pico. A bola acaba por se perder na equipa do Sesimbra, que sai já calmamente para o ataque por Marco Costa. Este é Eduardo Marques a deixar a bola para Marco Costa. Com calma, a organizar o ataque a equipa do Sesimbra. Filipe Santos a jogar, tentava combinar o Marco Costa com o Eduardo Marques. A bola acabou por se perder, não percebeu o capitão do Sesimbra e a bola acabou por se perder no stick de Ricardo Santos, que jogou já para Ricardo Silva. Cá está o número 8 do Candelária, Ricardo Silva. Mais aberto agora o ataque da equipa do Candelária. A bola a circular rápido entre os jogadores mais recuados. Pouco espaço junto à baliza de Vítor Parada. Vai tentando abrir brechas no quadrado defensivo do Sesimbra, o Candelária. Jorge Macedo a tirar ao lado e a bola fica em Eduardo Marques. Cá está o Sesimbra. Atacar, trava a sua marcha o capitão do Sesimbra, com depois a tocar na bola o Jorge Macedo e a tirá-la para fora. Portanto, bola para o Sesimbra, um jogo em que recomeçou Rui com mais ou menos o mesmo ritmo que havia acabado o primeiro, mas nota-se o Candelária a tentar em ataque organizado ser mais rápido a fazer a bola circular entre os seus jogadores. Tem o Candelária o seu 5 inicial em pista também para o início da segunda parte, o que representa da parte de Ricardo Santos justamente a ambição de querer vencer o jogo.
isto é, não encarando a partida como um encontro comemorativo com os seus sócios, com os seus adeptos, com os seus simpatizantes, não encarando o encontro como um cumprimento de calendário em face da derrota do Sport Alenquer e Benfica esta tarde frente à Associação Académica da Amadora, mas pretendendo de facto vencer o jogo. Na altura em que Jorge Maceda é também admoestado por um dos árbitros da partida com o cartão amarelo pela falta que agora revemos. Parece-me que há também a manutenção do critério da parte da equipa de arbitragem. Há pouco havia sido admoestado um jogador, Eduardo Marques, do Grupo Desportivo de Sesimbra, por uma infração idêntica. Mantém o critério o juiz da partida. Segundo amarelo para Jorge Maceda, correspondente cartão azul, que é o mesmo que dizer que Jorge Maceda foi excluído temporariamente da partida, uma suspensão de 2 minutos, colmatada com a reentrada de João Matos no jogo, uma altura em que revemos realmente forte o choque entre os dois jogadores e a projeção de Jorge Maceda ao jogador do Sesimbra contra a vedação por trás da baliza de Vítor Parado, uma falta realmente feia e dura sobre o jogador continental, o Marco Costa, na circunstância. Olhando para a carreira do Candelária aqui no pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes, eu diria que este é um recinto talismã para a formação picarota, porque nesta segunda fase não conheceu outro resultado que não fosse a vitória. 6-3 sobre o Alenquer e Benfica, 6-5 sobre a Física de Torres, 6-2 sobre o Oeiras, 5-1 sobre a Académica da Amadora, 6-5 sobre o Sesimbra, sobre a Salesiana, aliás, e 7-4 sobre o Nafarros, faltando o jogo com o Turquel, este jogo com o Sesimbra, e tendo uma vitória por ofício resultante da falta de comparência da equipa do Vasco da Gama de Sines. Portanto, uma carreira imaculada no seu pavilhão. É um talismã este pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes para o Candelária. Bem, sai o Sesimbra para o ataque. Eduardo Marques tentava emendar ali à boca da baliza de Gustavo Dias. A bola acabou por sobrar para a equipa verde-branca do Pico. Este é Ricardo Silva, passa por trás da baliza de Vítor Parado, inverte bem o sentido do seu deslocamento, tenta a assistência para João Matos. A bola acaba por se perder, mas agora um bom movimento individual do Ricardo Silva. Muito bem, Ricardo Silva. João Matos estava ligeiramente adiantado para o passe que lhe foi feito, que era um passe de morte, um passe a rasgar a zona frontal à baliza de Vítor Parada e que poderia, de facto, ter ditado, estivesse João Matos 20, 30 centímetros mais recuado, a obtenção do terceiro golo por parte do Candelária. Bem, vemos aqui um dos elementos da equipa de arbitragem que viajou do Porto, o Sr. Teófilo Ramalho. Na altura em que vai gizando mais um ataque, vai construindo calmamente mais uma ação ofensiva a equipa do Pico. Mauro Fernandes atira de longe, mas é assinalada a falta de João Matos. A bola vai ser colocada no canto superior direito da área de Vítor Parada, tocada por Filipe Alves para o seu colega Filipe Santos. A perder já, no entanto, a bola à equipa do Sesimbra. Este é Mauro Fernandes. Mauro Fernandes, o argentino, o melhor marcador do Candelária esta época. Com a marcação de Filipe Alves. Deixa agora a bola em Ricardo Santos. Agora Ricardo Silva. Procura um jogador à boca da baliza para assistir. Era o João Matos. A bola acabou por ser bem travada pelo Helder Santos. E depois mais uma queda. E parece realmente bastante combalido agora o jogador do Sesimbra. E o jogo vai sofrendo algumas paragens. É evidente que o cronómetro está parado, mas estas paragens efetivas quebram também o ritmo àquilo que poderia ser a etapa complementar, que foi lançada em bases rápidas, quer pelo Candelária, quer pelo Sesimbra, resultante evidentemente do 2-2. É o Eduardo Marques. Está combalido, mas presumo que daqui a pouco se possa levantar e possa voltar a patinar. Parece não ter sido nada de muito mais grave, a não ser o susto e, naturalmente, o encosto que agora vamos rever com Mauro Fernandes. Enfim, o Mauro também é um jogador altíssimo, ainda fica mais alto com os patins e qualquer pequeno encosto cheira a encontrão, como é evidente. Muito possante o argentino número 7 do Candelária. De qualquer forma, já está de pé sobre os seus patins Eduardo Marques. Vai recomeçar o jogo aqui no meio rinque defensivo ainda do Sesimbra. Perto da bola, cá está este homem, Filipe Santos. A deixar a bola para o outro Filipe, o Alves, Filipe Alves, ex-Seixal. Sobre a direita, com o João Matos na perseguição. Tenta assistência para a boca da baliza, para o
para um colega que era o Helder Santos. Mais uma falta de um jogador do Candelária e penso que novamente o Mauro Fernandes, desta vez sobre o Filipe Alves. O árbitro considerou que o Mauro Fernandes deixou o stick ligeiramente adiantado, de modo a entrelaçar-se no patinho do adversário e a fazê-lo cair na meia pista contrária. Vamos rever a jogada. Foi exatamente isso que aconteceu. Levanta depois os braços o argentino, mas sem razão cometeu mesmo falta sobre o Filipe Alves. Já estão jogados 3 minutos e 53 segundos nesta segunda parte e mantendo-se o 2-2, mantém-se também a estatística, mantém-se os dois melhores marcadores do Candelária com a possibilidade de fazerem jus ao nome esta noite na Madalena. Mauro Fernandes e Jorge Maceda, aqueles que por mais vezes visaram com êxito as balizas adversárias ao longo desta temporada de 2004-2005. E é evidente que a direção do Candelária estará a pensar na próxima temporada, estará a pensar muito seriamente, acredito eu que esteja a pensar seriamente em musculando a sua estrutura organizativa, como é evidente, porque uma segunda divisão não é uma primeira divisão, mas que ao nível do quadro de jogadores esteja com a clara sensação de que a espinha dorsal da equipa, a coluna vertebral, deve ser mantida. De melhor cara agora o Mauro Fernandes ali em conversa com o árbitro portuense, quando já se joga de novo no pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes e com o Sesimbra no ataque. Filipe Alves passar por trás da baliza do Candelária, organizando agora o colega Filipe Santos. De novo a bola junto à baliza do Gustavo Dias. Acaba por se perder, no entanto, em João Matos. Este é Ricardo Silva. Tentava assistência para Mauro Fernandes. Recupera ainda o argentino e já se joga de novo pelo stick de Ricardo Silva. Mauro Fernandes. Este é Ricardo Santos. De novo para Mauro Fernandes. A ameaça esticada não passou disso mesmo e a bola sobra para Ricardo Silva. Ricardo Santos quase a perder a bola à equipa do Candelária. Consegue, no entanto, recuperar Mauro Fernandes. Mauro Fernandes a trabalhar sobre Filipe Santos. A bola sobra ainda para João Matos, que depois sofre falta indiscutível de Filipe Alves. É um Candelária paciente, este que vai evoluindo nesta segunda metade da partida. Ricardo Silva com a marcação apertada de Eduardo Marques. Falta do capitão do Sesimbra já cobrada. Tentava o desvio, tentava jogar, aliás, para o desvio de João Matos, o Mauro Fernandes. Não surtiu efeito e saiu já o Sesimbra para o ataque. Mas, Rui, o que se nota é que, com o passar dos minutos, o Candelária está realmente mais tempo no meio reduto do Sesimbra. O Sesimbra com ataques tímidos e muito rápidos, que acabam por não levar grande perigo à baliza de Gustavo Dias. Justamente, e este segundo tempo da partida apresenta-nos um figurino de hóquei mais paciente, menos ativo, menos artístico, menos rápido, porventura mais inteligente da parte do Candelária, que tem o controle de jogo, que tem a organização de jogo, que tem maior domínio e sobretudo maior tempo de circulação de bola, mas que já percebeu que face a um quadrado extremamente fechado dos jogadores do Sesimbra, a jogadores que são pulsantes e a jogadores que são experientes nas marcações individuais, só com paciência poderá encontrar brechas, poderá abrir nas combinações de 2 para 1 brechas que lhes possibilitem visar com êxito a baliza de Vítor Parada. O Sesimbra faz o seu jogo e tem-no até agora feito também dentro da estratégia traçada pelo seu treinador, com algum brilhantismo, porque está empatado a 2 golos em casa daquele que vai subir à primeira divisão. E a contrapor um pouco com aquilo que havia feito até o momento o Sesimbra, agora sim a conseguir passar bastante tempo em processo ofensivo no meio campo adversário, no meio rinque do Candelária, com um bom pormenor individual agora do Filipe Alves, que foi bem contrariado por Gustavo Dias. E do outro lado é Ricardo Silva. Ricardo Silva a semear o pânico novamente junto à baliza de Vítor Parada. Sobra ainda a bola para o Candelária. Vai atacando com Mauro Fernandes. Tentar a combinação para o jogador mais adiantado na circunstância, Ricardo Santos. Não é aquele o terreno de eleição do treinador-jogador do Candelária, numa altura em que é assinalada mais uma falta, desta vez sobre o Mauro Fernandes.
Falta evidente, ficou estatelado no meio rinque adversário argentino. Revemos agora a ação de Filipe Alves e muito perto das imediações da área de Vítor Parada. Esta falta. Muito próximo da área de rigor, sendo que este é um processo inevitável. É muito rápido Mauro Fernandes, ainda é mais rápido quando em desdobramentos ofensivos com Jorge Maceda, que agora não está em pista, e Mauro Fernandes acelerando torna-se extraordinariamente difícil por inércia para o jogador adversário prender-lhe os movimentos a não serem falta. De novo o Candelária no ataque e de novo com o Mauro Fernandes na condução da bola. Ameaça novamente esticada à frente de Helder Santos, acaba por não o fazer, a preferir guardar a bola à equipa do Candelária, que chega de novo ao argentino. Cá está sobre a direita, junto à tabela do lado direito do seu ataque, Mauro Fernandes. A bola acaba por ser rechaçada por um jogador do Sesimbra. Volta ao meio rinque do Candelária. Mais um ataque para o conjunto do Pico. Ricardo Silva a travar, a olhar e a trocar a bola com Mauro Fernandes. Mauro Fernandes a jogar a bola contra a tabela, a recuperá-la de novo e a meter mais para a esquerda para o Ricardo Silva, que lhe devolve. Cá está Ricardo Silva com a marcação de Eduardo Marques, a tentar muitas vezes a combinação para a boca da baliza, mas ainda não surgiu a emenda providencial de João Matos. Só o primeiro golo teve realmente essa chancela de qualidade de desvio da bola de uma forma efetiva para o fundo da baliza. Tem sido uma das situações muito exploradas pelo Candelária esta noite, o tentar jogar para o desvio providencial perto da baliza de Vítor Parada. Tem sido uma das situações mais tentadas e menos conseguidas, sobretudo por João Matos, que de facto já em 4 situações, quase todas elas nas imediações da zona demarcada do guarda-redes, portanto à beira da baliza adversária, não conseguiu encontrar o tempo ideal de reunião do stick com a bola para o direcionar para a baliza adversária. Revíamos mais um remate forte de Mauro Fernandes, travado por Vítor Parada. E depois, no seguimento do lance, fica caído o Ricardo Silva. Revemos agora. Cá está o joelho do Filipe Santos a derrubar o jogador do Candelária. Será, portanto, livre aqui junto à tabela do lado esquerdo para a equipa do Pico. Numa altura em que em rinque está o hoje capitão Paulo Pereira, na ausência de João Costa, o capitão natural desta equipa do Candelária, que hoje não está a atuar. Paulo Pereira a entrar também agora para o 5 de Ricardo Santos. Ficou a pedir falta o Filipe Alves, não lhe dá esse desidrato o árbitro do Porto. Dizia eu que este Paulo Pereira, um jogador que realmente foi muito importante na época passada, este ano também muito tempo arredado da equipa por lesão. Abriu muito o jogo nos últimos 3-4 minutos, é um jogo numa toada de parada e resposta, mas não é de facto um jogo de primores de hóquei em patins, de primores de nível técnico, sendo que ganha em emoção, é bom para o público e é bom também para o telespectador da RTP Açores, evidentemente. Golpe duplo, cá está, Mauro Fernandes. Mauro Fernandes não, é realmente o Ricardo Silva e o Helder Santos. A bola acabou por sobrar e por ser mais feliz o jogador do Candelária. Mais uma posse de bola para a equipa do Pico. Mauro Fernandes por trás da baliza de Vítor Parada. Ainda e sempre com a marcação apertada o argentino do Candelária. Este é Paulo Pereira. Ricardo Santos. Chega a bola de novo ao argentino Mauro Fernandes. Não tem espaço, joga para trás para o Paulo Pereira. Agora é o Ricardo Silva, abre os braços, não tem linhas de passo o jogador do Candelária. Congela agora a bola para se processar também mais uma alteração no xadrez da sua equipa. Ricardo Santos, treinador, quase nem terá tempo para descansar, porque as suas funções de treinador vão fazer estar concentradíssimo no jogo e ver o que é que está a faltar. Às vezes é mais fácil de fora ver as lacunas e os problemas que a sua equipa está a ter para conseguir desfeitear o guarda-redes de cima. Muito provavelmente essa terá sido uma das razões para a alteração agora promovida por ele próprio, a sua saída e a reentrada em pista de Jorge Maceda. É que o jogo estava a entrar na tal toada de parada e resposta, mas há que agora colocar um pouco
de água fria, e isso vai passar pela visão que de fora da pista possa ter Ricardo Santos. Um pormenor fantástico agora de Mauro Fernandes, não conseguir depois ludibriar o guarda-redes. Numa altura em que a bola entra na baliza do Sesimbra, mas assinalada já uma falta anterior à conclusão do Jorge Maceda, julgo eu, a intervenção faltosa de Mauro Fernandes. Pelo menos foi essa a indicação do árbitro da partida, e isso fez com que, na altura do remate de Jorge Maceda, o jogo já estivesse interrompido. Portanto, nem sequer se pode falar, neste caso específico, de golo anulado, porque o golo não surgiu. Muito bem, ataca então o Sesimbra, e para completar a informação de há pouco, o Ricardo Santos, esta toada de parada e resposta, normalmente é uma toada em que dá muitos riscos para as duas equipas, e Candelária, que é a equipa mais forte, ficaria muito exposto a essa situação. Por isso o Ricardo Santos a tentar perceber o que tem de fazer para que a sua equipa consiga melhorar e consiga passar de novo para a frente do marcador. Ele distanciou-se da partida um pouco, pelo menos está a vê-la de fora da pista, de fora da zona de jogo, e isso vai-lhe permitir, com certeza, promover as alterações necessárias, sendo que isto não invalida que se sublinhe que o Candelária continua com mais tempo de circulação de bola, embora nesta altura já começa a ansiedade a tomar conta de alguns jogadores, tendo determinadas atitudes, nomeadamente remates sem linha de remate aberta, passes transviados, que na primeira parte não fizeram parte do compêndio de jogo da equipa do Pico. E agora de novo o Sesimbra no meio rinque adversário. Cá está Marco Costa, a bola a chegar ao número 9 do Sesimbra. Deixa no colega de equipa mais recuado, o Filipe Santos. Agora a bola a circular também por Helder Santos. Vai trocando a bola o Sesimbra, com alguma movimentação, mas longe da baliza do guarda-redes Gustavo Dias. Cá está de novo o Marco Costa. Trocar a bola, mas muito longe e de uma forma não muito rápida a equipa do Sesimbra. Nota-se realmente um Candelária mais rápido na circulação da bola. O Sesimbra não consegue fazer à mesma velocidade essa transposição, quer defesa-ataque, quer depois no ataque organizado. Mas esse aparente melhor jogo do Candelária, mais acutilante, mais agressivo e tudo ou nada mais rápido, não se tem traduzido em grandes oportunidades de perigo. A bola anda afastada das balizas de Gustavo Dias e de Vítor Parada. Exatamente por isso não se tem traduzido em grandes oportunidades, porque há algum desacerto na transposição rápida da defesa para o ataque. Os processos ofensivos deixaram de obedecer ao rigor estratégico que os caracterizou na primeira parte, e isso faz com que aconteça o que aconteceu agora, por exemplo, uma quase infantil perda de bola por excesso de confiança e excesso de velocidade de execução da parte da equipa do Candelária para a formação do Sesimbra. A cair o Filipe Alves, pareceu-me com falta, no entanto continuou a posse de bola ainda para a equipa do Sesimbra, para o próprio Filipe Alves, que apesar de ainda não ter apontado nenhum gol esta noite, parece-me um dos jogadores que quer ao nível de própria patinagem, quer ao nível de transporte de jogo para o ataque, parece-me dos mais inconformados, dos mais criativos e imaginativos nesta equipa e neste quarteto que vai evoluindo em termos ofensivos, já que o guarda-redes Vítor Parada esse está na baliza. Está parado. O certo é que esta equipa do Sesimbra não está a deixar uma má impressão na Ilha do Pico esta noite, bem pelo contrário, e está a tentar aproveitar-se da tal ansiedade do Candelária. Talvez por isso Ricardo Santos tenha pedido à mesa desconto de tempo para a próxima interrupção de jogo. E a bola no stick de Jorge Maceda, agora sim perto da baliza de Vítor Parada. Volta de novo por trás da baliza, mas desta vez no percurso contrário. Bola em Mauro Fernandes. O carrossel vai funcionando, mas sem criar grandes oportunidades de gol. Vai congelando a posse de bola, porque vai-se processar mais uma alteração. Saiu de novo Paulo Pereira, reentrou o João Matos. Vai atacando o Candelária com Mauro Fernandes. Curiosa e já de algum tempo, Rui, também esta observação, numa altura em que Mauro Fernandes atira de muito longe para o 3-2. Remate fortíssimo do argentino, só parar no fundo da baliza de Vítor Parada.
Cá está na imagem o jogador argentino. Revemos agora a fletir para a esquerda, a armar um remate sobre o seu lado esquerdo e agora a correr também ele na direção de Bruno Matos para oferecer o golo ao seu colega sul-americano Bruno Matos, o internacional brasileiro, que, como se sabe, está lesionado. Eu diria que é um remate de raiva do jogador mais inconformado do Candelária. Só mesmo assim, através de um pormenor individual de grande qualidade, como este que agora teve Gustavo Dias numa defesa quase impossível, remate também de meia distância da formação do Sesimbra, mas dizia eu, só num pormenor de grande qualidade, de execução individual e tecnicamente perfeito, como aquele de que resultou o terceiro golo no remate de meia distância de Mauro Fernandes, o jogo poderia ganhar outra vez vida e poderia talvez fazer os treinadores pensarem noutro tipo de abordagem estratégica para os minutos finais. Este golo foi obtido aos 15 minutos e 12 segundos da segunda parte, recoloca o Candelária em vantagem e reabre o encontro, porque o resultado que era conveniente para o Sesimbra agora naturalmente deixa de o ser. Vamos ver se torna ou se faz a equipa do Sesimbra mais acutilante para o que falta, para os 9 minutos e meio que faltam para terminar o encontro. E dizia eu, na altura em que o Mauro Fernandes fez o 3-2, que é uma opção muito utilizada, e lembro-me desde os tempos da terceira divisão, quando um dos organizadores do jogo sai de campo, e neste caso o Ricardo Santos, lembro também na terceira divisão, ainda com o Lauro Terroso, o outro brasileiro, é o Mauro Fernandes a recuar e a assumir também ele o início do jogo, dos processos ofensivos da sua equipa. Portanto, muita versatilidade do argentino, não só a fazer aquilo que ele mais sabe, fazer golos junto à baliza contrária, mas também na organização e no iniciar dos processos ofensivos da sua equipa. E aliás foi justamente dessa posição, isto é, de vértice inferior do quadrado, descaído para a esquerda, que ele obteve a clareira necessária para visar com êxito a baliza de Vítor Parada. Falaste no Lauro Terroso, é importante sublinhar que há uma outra equipa açoriana em vias de se manter na segunda divisão nacional. Este fim de semana pode ser decisivo com jogos hoje frente ao Azeitonense. Esse pode ser desde logo decisivo. É a equipa do Santa Clara, onde milita justamente Lauro Terroso, que é de resto o esteio principal da equipa micaelense. E mais um nome conhecido aqui das Gentes do Pico, Belmiro Nogueira, que começou curiosamente a época aqui no Candelária. Aliás, completando a informação, realmente falta apenas uma vitória para o Candelária carimbar realmente a manutenção na segunda divisão nacional para o conjunto do Clube Esportivo Santa Clara. O conjunto micaelense, os encarnados de Ponta Delgada, poderão também marcar presença novamente na segunda divisão nacional, caso consigam mais um resultado positivo que se traduza nos 3 pontos da vitória naquilo que falta jogar na zona B, porque é na zona da permanência, nesta zona sul da segunda divisão nacional. Ataca agora o Sesimbra em igualdade numérica, numa situação de 2-2. A bola bateu no stick de Mauro Fernandes e foi bater depois na tabela de fundo, numa altura em que Mauro Fernandes fica a pedir assistência e depois joga-se mesmo para o rinque. Se calhar o remate não foi travado pelo stick, mas mesmo ali na zona tibio-társica esquerda do jogador argentino do Candelária. É dessa zona que ele se queixa, mesmo junto ao calcanhar, mas o spray é milagroso, revendo a jogada após a qual o Mauro Fernandes terá queixado. Eu presumo que foi sozinho numa rotação, numa travagem com apoio de tacões, e depois na rotação que ele terá feito uma torção da zona terminal da perna esquerda na zona de junção com o pé, e terá sido essa a queixa que motivou a intervenção do massagista do Candelária, quando, e eu sublinho justamente isso, a claque do Candelária é absolutamente fabulosa no apoio à sua equipa, revendo o momento que até agora marca o jogo, o momento do terceiro golo, comemorado também ele com raiva por Mauro Fernandes, num grande remate, curiosamente, como disse há pouco, da posição de inferior, portanto no vértice inferior do quadrado do Candelária, na posição de armador de jogo da formação do Pico. Praticamente na mesma zona onde atirou, a contar também o Eduardo Marques na altura quando fez o segundo gol do Sesimbra, mas este remate um tudo ou nada mais longe da baliza que na primeira parte foi defendida por Gustavo Dias e que nesta segunda parte é defendida pelo guarda-redes do Sesimbra, o Vítor Parada. Ataca de novo o Candelária, desta vez e agora em superioridade numérica. Entrou também e tocou aqui pela primeira vez na bola mais um jovem produto das escolas do Candelária, o Bruno Dutra.
saiu precisamente tocado o Mauro Fernandes, e é Bruno Dutra que agora vai atuando na parte inferior do ataque, na parte inferior dos processos ofensivos do Candelária, com a companhia de Ricardo Silva. É o jovem Bruno Dutra que vai evoluindo agora nestes minutos aqui no rinque do pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes. Falta de Ricardo Silva, portanto a bola a ser reposta cá atrás junto à baliza do Vítor Parada. Tocou Filipe Santos com o seu guardião. Atenção agora ao mau passe do Santos. Golo do Candelária, Jorge Maceda. Pormenor técnico fantástico agora de Jorge Maceda a aproveitar o mau passe ainda em zona defensiva do Sesimbra. Foi mais rápido a correr ao lance que o adversário, e depois sobre a esquerda, com um pormenor técnico fantástico, a levantar a bola e a fazer frente ao guarda-redes continental o quarto golo do Candelária, com um belíssimo apontamento individual. Este golo é absolutamente fabuloso e só está ao alcance dos iluminados do hóquei em patins, só está ao alcance daqueles que estão predestinados para a prática da modalidade. Ele primeiro simula de corpo frente a frente com Marco Costa, puxa a bola para a sua direita, portanto para a esquerda, para o lugar menos natural do defesa contrário, levanta e sobre o ombro praticamente acaba por assinar um remate que é mortífero para as intenções do Sesimbra, tendo em consideração que este gol foi obtido aos 18 minutos e 5 segundos e outra vez por Jorge Maceda, 2 de Mauro Fernandes, 2 de Jorge Maceda, os melhores marcadores do Candelária nesta temporada e os jogadores claramente mais influentes nos processos ofensivos da equipa da Madalena. Mais uma falta de Ricardo Silva sobre o Eduardo Marques. O Sesimbra teve na ponta final do primeiro tempo o seu melhor período no jogo, com a obtenção dos 2 gols. Faltam ainda 6 minutos e 15 segundos. O tempo parece pouco, mas muito tempo ainda no hóquei patins, e não foi preciso muito mais tempo para o Sesimbra anular a desvantagem da primeira parte. Portanto, é um gol importante para o Candelária, este do Jorge Maceda, mas não é de todo decisivo. Só depende do Candelária, evidentemente. Será tanto menos decisivo quanto mais se acomodar a formação da Ilha do Pico, até porque o Sesimbra deu mostras na primeira parte, obtendo 2 golos no período de 1 minuto e 45 segundos, de que pode fazer o mesmo, evidentemente, nesta etapa complementar. Muito bem, para já, dono do jogo, João Matos, com posse de bola e marcação apertada de Eduardo Marques, que cai sobre o número 9 do Candelária. Prontifica-se a pedir desculpa, a desculpar-se perante João Matos. Falta evidente, com muito desportivismo, este Eduardo Marques também a assumir naturalmente o embate e o derrubo ao jogador do Candelária. Cá está. É claro o derrubo e a falta do jogador do Sesimbra. Vai atacando de novo o Candelária, com Jorge Maceda a ser carregado por Hélder Santos. Bola de novo em João Matos, aqui sobre a esquerda. E falávamos há pouco do Santa Clara, recebo agora a informação, o Santa Clara já estava com um pé, carimbou agora e a presença com os 2 pés na próxima época na segunda divisão nacional. Venceu fora hoje a equipa do Azeitonense, Juventude Azeitonense, por 9-3, portanto está de parabéns também o conjunto micalense, que é um projeto menos audaz, mas todavia interessante, que culminou na época passada com a subida à segunda divisão nacional, e agora carimba também mais uma presença no segundo escalão do hóquei nacional. E é um projeto em que claramente se tem de parabenizar a secção de hóquei em patins do Santa Clara e todos aqueles que de alguma maneira estiveram nela envolvidos o ano passado, com uma brilhante carreira na terceira divisão e a consequente promoção, e sobretudo este ano em que houve muitas dificuldades para as bandas de Ponta Delgada. E repare-se nesta fabulosa execução técnica, levanta para o lado esquerdo do adversário que o marca, que é o seu lado direito, e depois remata sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Sesimbra, Jorge Maceda, para quem os 36 anos parecem não pesar absolutamente nada. Tal é a qualidade do seu hóquei.
Noutras modalidades, este pormenor de Jorge Macedo seria apelidado de um nó cego sobre o Mato Santos. Sem dúvida, um nó cego à maneira do hóquei em patins. 4 minutos e 55 segundos para terminar. Eu creio que o Candelária tem todas as condições para juntar à festa e à confirmação, não só da subida, como da disputa do Campeonato Nacional da 2ª Divisão com o Famalicense ou com o Hóquei Clube de Braga, uma vitória sobre o Sesimbra. Vamos ver o que resultou das instruções dadas por ambos os treinadores no decurso deste desconto de tempo pedido e que já terminou. Víamos há pouco na imagem elementos da claque Armada Verde, já se festeja 4 minutos e meio aproximadamente do final do encontro, já se festeja aqui no pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes e o Candelária deverá, aquilo que dizias, deverá sentir que a vitória já não foge, deverá ser esse o pensamento também de Ricardo Santos, que aproveitou o tal desconto de tempo de há instantes atrás para lançar no jogo mais um elemento e já atuaram quase todos, porque o Bruno Matos está incapacitado por lesão, como é certo e sabido. Rui Pereira, o outro guarda-redes do plantel dos verde e brancos do Candelária, substituiu Gustavo Dias, que está sentado no banco de suplentes a ver as incidências dos minutos finais deste Candelária 4, Sesimbra 2. Agora, de facto, é perfeitamente admissível a rotação e não apenas para fazer descansar um pouco aqueles que durante mais tempo pisaram a pista do pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes, mas também para motivar perante este ambiente e para os responsabilizar perante este ambiente os jogadores mais jovens que porventura terão também um papel importante na sedimentação do espírito de equipa para o assalto à primeira divisão na próxima época. São tão importantes como os outros, diria eu. Está com Sesimbra, vai faltando tempo à equipa continental para inverter o rumo dos acontecimentos. Eduardo Marques, inconformado, o número 4 e capitão do Sesimbra. Bem, agora o desarme de Ricardo Silva, sai de novo para o ataque Jorge Macedo, sempre em velocidade, é assim que joga o número 4 do Candelária, ex-jockey de Barcelos, 36 anos. Agora remate forte de Ricardo Silva para mais uma defesa de Vítor Parada. Tentava combinar ainda o Ricardo Silva com o João Matos. A bola acaba por se perder no stick do João Neto, que entrou pela primeira vez no jogo esta noite, já nesta ponta final. Depois de a bola ser dividida ali durante alguns instantes, acabou mesmo na posse dos jogadores do Sesimbra. Agora com um mau passe do Filipe Alves, que possibilita novo ataque organizado para a equipa do Candelária e para Ricardo Silva. Muito sóbrio este Ricardo Silva, está a jogar muito bem. Ele que começou a época de uma forma regular, mas sem grande exuberância, diria eu, mas com o passar dos jogos cimentou a sua posição de jogador muito importante e fulcral, taticamente muito bom. Ricardo Silva, um excelente defensor. E eu diria que ele é outra das traves mestras desta equipa de Ricardo Santos. Se Mauro Fernandes e Jorge Macedo assumem preponderância, porque sendo os dois elementos de tendência mais ofensiva, e isso está refletido no facto de serem inclusivamente os dois melhores marcadores do Candelária, são naturalmente mais falados e aparecem mais vezes nas parangonas, o certo é que Ricardo Silva é uma trave não tanto pela exuberância, mas sobretudo pela eficácia da sua ação. É um jogador que com patins de lã, se o termo me é permitido, acaba por ganhar o seu lugar, e de que maneira nesta equipa da Ilha do Pico. Já está em conversa com o árbitro, está João Neto, número 7 do Sesimbra, o tal que entrou há pouco da equipa orientada por Artur Pereira. Mais um remate de Filipe Alves, a bola acaba por ser a sair para a tabela de fundo. Novo remate para boa intervenção de Rui Pereira. E agora assinalada a falta numa altura em que voltou a ser o João Matos, que reentrou o Paulo Pereira. Livre para o Sesimbra. 2 minutos e 31 para o final do encontro. 4-2, vai vencendo o Candelária. Em termos defensivos acertou claramente Ricardo Santos algumas coisas com certeza no tempo de paragem de intervalo. Muito melhor em termos defensivos a equipa do Candelária. Um jogo se calhar menos acutilante que o da primeira parte, mas com uma equipa mais sóbria, diria eu, do Candelária no segundo tempo. O Sesimbra agora sim tenta reagir com uma falta evidente de Paulo Pereira e, ou muito me engano, vai ver mesmo o cartão amarelo, o hoje capitão do Candelária, porque foi ali, e revemos agora uma falta
maldosa ali com a ponta do stick a derrubar o Filipe Alves. Não teve contemplações do de arbitragem, manteve o critério e quando é assim, nada a dizer. E é das faltas que não fica bonita na fotografia e que não tem necessidade nenhuma. Aliás, eu acho que a grande maioria das faltas não tem necessidade de existir, mas enfim, fazendo disso também um pouco o pão nosso de cada dia das diversas modalidades desportivas, esta não tinha mesmo necessidade nenhuma de existir. Já se joga com o Mauro Fernandes e sempre por ataque. A velocidade a optar pela cercada, a bola sai ao lado, sai pela parte lateral da baliza à guarda do Vítor Parada. Novo contra-ataque agora conduzido por Ricardo Silva. Assistência para Paulo Pereira. Desuniu-se o guarda-redes Vítor Parada, mas o Paulo Pereira acertou mal na bola. Já por várias vezes em ação de contra-ataque rápido a equipa do Candelária se tem acercado da baliza adversária, mas falta sempre o último toque, o toque final, o remate certeiro, porque aí e agora, sobretudo nesta fase em que o jogo está mais desgarrado, embora vivo para quem o vê, a equipa do Candelária, se tivesse um pouco mais de acerto no remate final, poderia já estar a vencer por mais do que 2 gols. Vimos agora um remate de Eduardo Marques, bem defendido por Rui Pereira, entrou bem no jogo o guarda-redes do Pico. Muito bem, agora a defesa do guardião do Candelária, a remate de Eduardo Marques, que rodou bem sobre si próprio, sobre um adversário, arranjou espaço para visar a baliza, mas a esticada saiu contra o corpo, aliás, do Rui Pereira, que evitou o golo do Sesimbra. Está com o Candelária, vai trocando a bola o adversário, a equipa do Pico. O Mauro Fernandes trabalhar aqui, vai passar de novo por trás da baliza, a ameaça não, passa mesmo com a marcação ainda de Marco Costa. Guarda a bola, o 7 argentino do Candelária. E depois falta no ataque de Paulo Pereira. Mas é isto que se pede, guardar a bola até o apito final. A equipa do Candelária vai guardando e gerindo a posse de bola e o resultado 55 segundos. Penso que o Sesimbra não vai ter argumentos nestes minutos finais para contrapor a maior eficácia da sua parte do Candelária. Atenção agora ao contra-ataque de Ricardo Silva e faz golo. Ricardo Silva a coroar uma bela exibição para as câmaras da RTP Açores, a festejar o Ricardo Silva, um belo apontamento individual. Desta vez não houve toque para a boca da baliza. Ricardo Silva assumiu por conta e risco concluir a jogada e fez-o a preceito, levantar muito bem também a bola e a contornar o Vítor Parada para o quinto e quiçá o último golo do encontro. É outro golo extraordinário marcado a 41 segundos do final da partida e um golo que vem coroar a tal belíssima exibição de Ricardo Silva pela equipa do Candelária. É um jogo ganho, é um jogo de festa, é um jogo em que a formação do Candelária soube fazer a festa. 7ª vitória em casa, no total em 16 jogos realizados, 14 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já nesta altura, 73 golos marcados e 41 golos sofridos. É uma equipa campeã, é uma equipa de primeira divisão e é uma equipa que merece todo o apoio da Vila da Madalena, todo o apoio da Ilha do Pico, para que para o ano possamos ter um belíssimo Candelária na primeira divisão. E marcou Sesimbra, podemos ver a boa defesa de Rui Pereira, um primeiro remate do jogador do Sesimbra que não conseguiu descortinar, pareceu-me o recém-entrado no jogo, parecia-me há pouco o João Neto. Nesta imagem fico com a ideia que foi realmente o número 9, o Marco Costa, ex-Seixal, a fazer o 5-3. Não vai dar tempo para mais, de qualquer forma, um bom apontamento, não precisa perder, portanto, realmente a equipa do Sesimbra vendeu cara à derrota. Em excelente comentário, Rui, 5-3 aceita-se, o Candelária foi melhor, o Sesimbra um digno vencido, mostrar que tem realmente também uma boa composição, uma boa equipa e bem orientada pelo Artur Pereira. O melhor que posso dizer aos telespectadores da RTP Açores é que não deram com certeza por mal empregue o seu tempo à frente dos televisores de Santa Maria ao Corvo para verem esta vitória do Candelária, também para verem este belíssimo Sesimbra que, vendendo cara à derrota, tendo sempre uma postura muito digna, acaba por sair com a cabeça erguida da Ilha do Pico. A festa é em tons de verde e branco, o Candelária está na primeira divisão. Para o ano, aqui estarão os grandes do hóquei patins nacional, mas já cá reside o Candelária Sport Clube, nascido a 24 de janeiro de 1990 e que em 15 anos atinge o patamar mais alto do
hóquei em patins português. Parabéns ao Candelária Sport Clube. Nós ficamos com a festa, com as cores verde e brancas do Candelária, com as serpentinas que invadiram o pavilhão da escola Cardeal Costa Nunes. Vão-se cumprimentando os jogadores. Nós vamos fechar a nossa reportagem com uma festa verde e branca, a festa do Candelária, que neste momento tem apenas mais 2 jogos por realizar, e com esta vitória, com a derrota do Alenquer, o Candelária vai pensar agora na conclusão em beleza desta época, com um duplo confronto frente ao Famaliccense para determinar o campeão nacional da 2ª divisão do hóquei patins. Ficamos com o golo de Ricardo Silva, este talvez o melhor da noite, da autoria, dizia eu, de Jorge Macedo, aos 36 anos, a fazer aqui um grande pormenor, a fazer um grande gol. Ficamos com a festa verde e branca, e nós vamos marcar também as nossas despedidas. Foi um prazer levar até si mais uma grande transmissão de hóquei em patins. Obrigado, Rui Almeida. Até uma próxima oportunidade, Sr. Telespectador, que deverá ser já num encontro de primeira divisão, quiçá com um grande nome, com um nome internacional do hóquei patins português, numa altura em que vai sendo aplaudida a equipa do Candelária, que faz a festa no ringue do pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes. Nós dissemos tudo, levamos até si este Candelária 5, Sesimbra 3, são as despedidas de uma vasta equipa que tentou levar as melhores imagens deste Candelária Sesimbra. Até uma próxima oportunidade, até mais um encontro de hóquei em patins, já com o Candelária.